Day trade não funciona! Mentira, mentira, mentira. Só não funciona para quem não tem isso aqui, ó, que eu vou mostrar para ti hoje, tá? Só não funciona para quem não faz, que eu vou te mostrar o que você tem que fazer hoje, beleza? Então fica comigo, deixa seu like e aí eu vou te mostrar o que é que você precisa fazer para que esse negócio funcione para você aí, tá? Então vamos lá, deixa eu só mudar a minha tela aqui. Tá? Vou botar aqui um pouquinho, recentralizar aqui a minha câmera. Aí, tá aí. Prontinho, tamo on. Gente, tá? Primeira coisa, essa é a nossa tela operacional da nossa forma de operar, do nosso método operacional, beleza? Então, eu vou explicar um pouquinho quais são os 3 principais fatores, tá? Que você precisa de entender, tá? Que um operacional ele tem que ter. Talvez você está fazendo o curso do fulano de tal e do outro fulano de tal, tá? Então você está fazendo 5 cursos ao mesmo tempo e olhando mais conteúdo pago, conteúdo aqui no YouTube, tá? Você está perdido e você não tem uma organização na sua mente do que você realmente precisa prestar atenção, tá? Para que você tenha realmente sucesso no day trade, tá? Então, para você ter um operacional bem estruturado, bem encorpado, você tem 3 elementos principais que você precisa ter. Vamos lá. O primeiro deles é a tendência, tá? Pô, Cris, eu opero contra a tendência, eu sou scalper, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, tranquilo, né? Eu respeito você, mas a longo prazo, para mim, scalper não serve, tá? Não serve, tá? Scalper, cara, não adianta você ser um scalper e você pegar 20 pontos no índice, mas perder 120. Ter esse tipo de gerenciamento, tá? Esse tipo de gerenciamento, para mim, não serve. E eu não vejo como uma pessoa ela vai ter lucratividade a longo prazo. É isso que você tem que pensar, tá? E para isso a gente precisa procurar as melhores oportunidades e quando o mercado vai andar. Não adianta eu entrar numa operação se o mercado não vai andar. É a mesma coisa que eu pegar um trem ou entrar num ônibus e o ônibus não sair do lugar, ele ficar arrancando e voltando, indo para frente e dando ré, indo para frente e dando ré, né? E dando ré em um monte de pessoa, tá? Então, para mim, na minha visão, não serve ser um perfil scalper, a menos que talvez o seu operacional seja muito, você tenha um gerenciamento bem rápido e tal, você tenha um risco 1 para 1. Aí eu concordo com você, risco 1 para 1, beleza, cara. Se você pega 50 pontos e toma 50 pontos de loss, talvez funcione, beleza? Mas para mim não serve, tá? Então, eu respeito, tá? Se você faz o contrário do que eu digo. Não estou falando que é errado, tá? Preste bem atenção. Não falei que é errado, mas para mim não serve e eu não vejo como isso é lucrativo a longo prazo, tá? Agora, eu pegar e ter um operacional de tendência, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Não saber quando, né? Não detectar quando o mercado fica lateral. Né? Esse que é o grande vilão, né, de quem opera a tendência, não saber quando o negócio fica lateral. Tá? Muitas vezes eu entro numa operação, eu estou dando um exemplo, não o que eu faço hoje. Eu fazia, tá? Mas hoje eu já não faço. Entro numa operação acreditando que é uma tendência e não é. Está numa região lateral. E aí eu tomo violinada. O mercado vai ao meu favor. Eu estava certo. Ou eu tomo loss atrás de loss. Tá? Então, operar a tendência também tem um risco, tá? De você não saber quando que realmente vai ter a tendência. Mas, dentro do nosso operacional, eu consigo detectar essa tendência, tá? Eu sei quando que tem tendência, por causa desse conjunto de indicadores aí, que eu ensinei na aula passada. Olha, volta uma aula aí, tá? Que é a aula de ADX, DEI+, DEI-, indicadores Role Force, como operar somente quando tem tendência. É uma aula sensacional, tá? E faz parte também dentro da nossa mentoria de ensinar isso mais a fundo para os nossos alunos, tá? Então, tendência é o principal fator. E saber operar a tendência. Aí é um fator que é tendência, porém, dentro de tendência, eu tenho algumas complexibilidades, tá? Então, muitos iniciantes entram querendo operar tendência, mas não tem paciência para esperar a melhor tendência, tá? Então, tem isso também, tem que se avaliar,
tá? Tendência, no meu método, é fundamental. E eu ensino, tá? A tendência, ela tem o fator positivo, que é quando eu entro numa tendência, eu acerto a operação, eu pego mais pontos. Porém, quando eu entro numa operação e eu não sabia que aquela região onde eu operei, comprado ou vendido, era uma região lateral, eu tomo muito stop. Tá? Eu estou dando um exemplo, não que eu faço isso hoje, eu fazia muito tempo atrás. Porém, dentro da nossa mentoria, a gente tem uma técnica que deu 9h01 da manhã, tá? Na verdade, quando abre ali a bolsa, até antes de abrir, às vezes a gente já sabe qual é a região que vai ficar lateral, tá? Então, dentro do nosso operacional, a gente consegue identificar isso, tá? Eu ensino dentro da mentoria. E também ao longo do dia, porque o mercado ele é feito, ó, vou desenhar, fazer um desenhozinho para você aqui, ó. Ele é feito de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Isso é uma tendência maravilhosa, mas quando ele fica aqui, ó, pá, 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 daí ele vem para baixo, faz as tendências de baixo e pá, 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 pá. Isso foi um dia, por exemplo, ele abriu aqui, ficou lateral, pá, rompeu o caixote, voltou a testar e eu comprei. Agora aqui eu comprei de novo e tomou loss, né? E não sabia que talvez aqui seria uma região lateral. Nesse exemplo foi, tá? Para isso eu tenho uma técnica com esse caixote rosinha, tá? Que eu ensino dentro da mentoria também, tá? Para a gente, ao longo da tendência de alta, a gente entendendo que pode se, quanto mais longe, né? Mais fácil de ficar lateral de novo, o mercado brigar, tá? Porque os players saem de uma região, levam para outra, né? Eles vão fazendo os lucros deles, e aí, numa determinada região, há uma briga, tá? E nessa briga, a gente sabe quando que vai acontecer essa briga. E a gente consegue identificar isso, tá? Hoje eu sou muito feliz em falar, cara, eu sou, assim, ó, eu tenho... não é orgulho de mim, mas eu tenho orgulho do operacional que eu tenho hoje. Porque eu consigo identificar a tendência primeiro. Eu consigo, antes de entrar numa tendência, saber que existe uma região lateral. Eu consigo identificar a região lateral, identificar a tendência, e dentro da tendência eu identifico as regiões microlaterais, que eu posso tomar stop. Tá? Então, e além disso, tá? A tendência já foi. Esse é o principal fator. Tá? O outro fator agora é contexto. Pô, Cris, o que é contexto, Cris? Poxa vida, todo mundo fala, eu ouço falar, eu vejo meus colegas falando, eu entro no grupo do Joãozinho que só dá game e ele só fala de contexto, de contexto, de contexto, de contexto. O que é contexto? Vamos lá. Contexto, meu querido amigo, é isso aqui, ó. É eu saber ler num gráfico o que está acontecendo. Para isso eu preciso ter um pouquinho de noção de price action, tá? O que é topo fundo, o que é um pivô, né? E também, além disso, eu preciso saber quais são as regiões de valor. Tá? Não me serve de nada ter só price action, se eu não sei as regiões de valor. O que são regiões de valor, Cris? Regiões de valor é isso aqui, ó. É uma mínima, é uma VWAP, é uma média móvel, tá? É uma média de 200, é um ajuste, é uma VWAP do dia anterior, tá? E é identificar o caixote. E olha, quando ele sai aqui, ó, como ele faz um rompimento falso e volta. E quando ele sai com força, volta a testar aqui dá uma operação. Opa! Já tá solto o nosso vídeo aí no YouTube, gente. Vamos pegar ele aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar. Esse vídeo que eu quero que vocês assistam, tá? Para vocês entenderem do que eu falei sobre tendência. Olha só como encaixou as coisas. Já tá rolando o vídeo aqui enquanto que eu gravo a outra aula, tá? Mas assista esse aqui, cara. Assista esse vídeo aí, tá? Então, voltando aqui, então, contexto, tá? Tudo isso aqui que eu mostrei agora, price action, saber as regiões de valor, identificar a região lateral, a gente faz dentro do nosso layout. Aqui no dentro do Profit, a gente tem um layout de contexto. A gente tem um layout da trend, que é a tendência, tá? A gente tem um layout de contexto, tá? E a gente tem um layout de Role Force, que é onde a gente faz o operacional, tá? Mas isso aqui a gente já vai chegar lá. Contexto, tá? É eu saber quais são as regiões de briga, quais são as regiões de valor, e não operar contra elas e sempre a favor,
Aí é que tá o tchan. Aí é que entra. O contexto é o plus. A tendência é a cerejinha do bolo. O contexto é o plus, é o que eu sei fazer, né? E como que eu vou identificar as melhores regiões para operar, tá? E sabendo disso, tá? Sabendo disso tudo, aí eu tenho uma arma poderosa na minha mão. Eu tenho a tendência, eu tenho um contexto, e aí eu vou para o gráfico operacional, tá? Eu posso operar num gráfico maior? Posso, mas eu prefiro operar num gráfico menor com stop menor. Então, ter um bom gerenciamento dentro dos gráficos operacionais é também uma boa opção, tá? Não é uma opção, na verdade, é uma obrigação você ter um gerenciamento bom, tá? Não adianta eu entrar, como eu falei, perfil scalp para mim não serve, tá? Então, cadê minha ferramenta? Tá aqui, ó. Então, passando de novo, tendência eu identifico desse lado. Dentro do nosso operacional, esse é o nosso operacional que você está vendo, tanto para índice quanto para dólar, tá? Então, aqui a gente faz a leitura da tendência com esses indicadores, que inclusive o vídeo já está rolando, tá? Enquanto que eu gravo aqui já está rolando, então se você chegou depois, já está lá no canal postado, tá? E aqui eu faço o contexto, eu vejo as regiões, será que a tendência está dando, mas eu estou numa região ruim, eu não vou fazer uma operação ali, eu vou esperar sair para fora. Sair dessa região, voltar a testar, fazer um pullback, armar um pivô, né? Tudo isso eu tenho que identificar. E é isso que eu ensino dentro da mentoria, tá? Muito simples, muito barbada de fazer, gente. Só que tem muito trader amador complicando o mercado, não ensinando o que realmente precisa. Preciso de tendência, preciso saber ler contexto, eu preciso saber aonde é o ponto de entrada. Aí é que tá. Ó, ponto 1, vamos recapitular. 1, tendência. Tá? Tendência. E dentro da tendência, você pode fazer scalp se você quiser. Desde que você saiba identificar a tendência e operar a favor daquilo. Aí sim, é válido fazer scalps. Mas pelo menos 1 para 1, cara. 1 para 1 que eu falo é, se eu entro comprado nesse preço tal, em R$5 no dólar, por exemplo, eu pego 50 centavos, eu boto meu alvo em 5,50, aí eu tenho aqui o meu stop a R$4, eu tenho um stop de R$1 para pegar 50 centavos. Aí não vale a pena, gente. Não vale. Eu, pelo menos, se eu tenho um stop de R$1, tá? Eu tô falando bem em valores, tá? Eu tenho que pegar obrigatoriamente, obrigatoriamente, tô falando de novo, obrigatoriamente, R$1. E esse é o mínimo. Tá? Eu tenho que pegar 1,50, eu tenho que pegar 2, eu tenho que pegar 3, eu tenho que conseguir pegar 4. Para a conta fechar no final da história, porque eu tenho os custos operacionais. Então tem muita gente que está enchendo o YouTube de lorota, não está falando a verdade para vocês, e eu estou aqui botando a cara a tapa e falando a verdade. Tá? Vai ter muito comentário, vai ter muita gente que não tem o que fazer e vai comentar coisa errada aqui. Eu vou deixar o comentário. Tá? Porque os comentários ruins ranqueiam o meu vídeo. Muito obrigado. Você que está comentando ruim, está sendo malvadinho, você está dando ranking para mim. Muito obrigado. Tá? E já deixa um dislike aí, por favor. Tá? Ó, sou o único cara que pede dislike, né, cara? Falando em dislike, se você está gostando até aqui do que eu estou falando e faz sentido para você, deixa um like, deixa um comentário do que você acha até aqui o que eu estou falando. Tá? Então, a tendência. Vamos voltar. Ó, tendência. Tendência. 2, contexto, tá? Contexto. Se você tem a tendência, tem um contexto e sabe fazer os dois unificados juntos, cara, você pode fazer 30 besteira no gráfico operacional, mas quando você fizer uma coisa certa, você recupera todo o seu dinheiro, tá? Você recupera todos os stops, tá? E 3, onde operar. Aguardar a operação, né? Porque não adianta eu saber a tendência, eu saber o contexto, saber que ali tem uma zona boa para operar. Nesse caso aqui, ó. Vamos pegar um exemplo só para a gente contextualizar aqui. Ó. Aqui eu tenho esse caixote que eu traço, tá? Eu traço 2 caixotes ao longo do dia. Um é um micro caixote, que é esse caixote rosa aqui que você está vendo, e o outro é o caixote fixo, que é aquela região que eu falo, ó, aqui esse tracejado, essa branquinha aqui, era o dia anterior. Eu já tinha a minha região traçada. Lembra que eu falei que eu sei identificar quando que vai estar lateral para outro dia? Tá?
Eu sei identificar. E, com toda certeza, na segunda-feira, eu já estou dando um spoiler para você aqui, essa aqui vai ser a região. Ó, essa aqui vai ser a região lateral, tá? Essa vai ser a região lateral. E esse meu caixote eu deixo mais pro lado. Então, aqui dentro, ó, eu já não vou operar na segunda-feira. Eu vou esperar sair, romper e pô, uma compra. Ou sair, romper e pô, uma venda. Se ele abrir aqui, tá? Se ele abrir em outro lugar, a gente vai ter que remanejar aí o caixote, né? A região de trava, tá? E aguardar e fazer a leitura do contexto. Contextualizar o gráfico, tá? Analisar, fazer análise gráfica, identificar as regiões. Pô, quero comprar em cima de um ajuste. Não, quero esperar romper o ajuste, voltar no pullback, testar o ajuste, me dar um padrão para mim comprar. Entendeu? Aí, em favor a VWAP, em favor a média móvel, enfim. Esse é o contexto. Tendência, eu saber para onde eu tenho que operar e que se realmente aquela tendência ela tem força. E isso esses indicadores me falam também. Aqui é o contexto. Estou repetindo bastante coisa. Tá? E aqui é onde eu vou operar. Pô, se eu já tenho um parâmetro, rompeu, voltou a testar aqui assim, cara, eu vou pegar uma operação de compra aqui então, com stop curto, com alvo próximo a VWAP. Foi só um exemplo, tá? Agora vamos nesse exemplo aqui de venda que deu, tá? Vamos ver aqui, ó. www. Ó, aqui. Porque eu tinha um contexto. Ah, gráfico parado, mas eu tinha um contexto, cara. Você vai me falar 1000 vezes de gráfico parado, cara. Mas eu tenho um contexto, tá? Esse meu caixote estava lá para cima, lembra? Eu remanejei para segunda-feira, tá? Mas ele estava lá, ele saiu da região lateral para cá. Aí ele voltou em cima do que? Da minha média. Então, aqui, ó, 11,45. O que eu tenho 11,45? Vamos lá, 11,45. O que eu tenho? Aqui, 11,45. Olha aqui. Isso aqui é um dos padrões que eu ensino, que é os pontos de entrada. Você tem que saber onde é que você vai fazer a operação. Tá? Então, aqui, ó, aqui foi o ponto de entrada, aqui foi o stop. Ó. O stop não, o stop foi aqui, na verdade, tá? Eu sempre peço para os alunos priorizarem botar o stop nessa médiazinha. Se tiver uma VWAP mais para cima, botar atrás da VWAP escondida, tá? E se caso for dólar, andou um box ou dois box, tá? Ó, nesse caso aqui andou um box, o stop que está aqui atrás já vem para cá, tá? Andou dois box, stop já vai para o zero. E aqui, brincando, deu o quê? Vamos ver quantos pontos que deu. Deu 12 pontos, tá? 12 pontos. Aqui não penetrou e não chegou dentro da nossa região. Região de venda. Região de venda. Não chegou, só pegou na borda da banda. Não serve, tá? Então, não serve. Beleza? E eu tinha um contexto, tá? Aqui eu já tinha um box de reversão, outro box de reversão, então não era mais uma venda, tá? E outro contexto muito legal aqui em cima, ó. Aqui, ó. Venda, venda. Beleza? Então, senhores e senhoritas e senhoras, né? Meu querido e minha querida que assistiu até aqui, tá? Se o seu operacional não tem esses 3 elementos, tá? Você tá perdido, tá? E você precisa de ajuda. Urgente, tá? Eu tenho a opção para te ajudar. Eu tenho, no meu operacional, eu tenho esses 3 fatores, que é a tendência, contexto e aonde eu entro na operação, que são os pontos de operar, né? É como eu falei, não adianta eu ter a tendência, não adianta eu saber ler bem um gráfico se eu não sei onde eu vou dar o ponto de entrada e quais são os padrões melhores para mim comprar ou vender, tá? Então, basicamente seria isso, tá? Se você tem algum interesse em participar da nossa mentoria, clica no link aqui abaixo, fala comigo, me chama, tem link do WhatsApp ou do Telegram aqui embaixo no vídeo, tá? Mas não precisa necessariamente fazer a minha mentoria, tá? Você pode pensar naquilo que eu falei aqui nesse vídeo, tá? E readaptar para você essa realidade. Pô, eu preciso de ter alguns indicadores, talvez, ou algum método, né? Não precisa ser indicador, pode ser algum outro tipo de método com um gráfico para identificar a tendência, identificar regiões laterais e fazer num outro tipo de gráfico a leitura de contexto, tá? E num gráfico menorzinho ali, operar, fazer os pontos operacionais, beleza? Então, cara, se você gostou do vídeo, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, para mim tanto faz, tá? Mas se você quiser ajudar o canal, deixa um like, um comentário e compartilha com seus amigos, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!